Bem-vindos a mais uma edição do Estado da Nação e recebemos para a presente edição o professor João Feijó. Ele é pesquisador do Observatório do Meio Rural, doutor em Estudos Africanos, mestre em Relações Interculturais e licenciado em Sociologia do Trabalho e das Organizações, autor de várias publicações, pesquisas. Ele tem como sua base de estudo questões, vamos dizer, dinâmicas sociais, económicas e políticas, por assim dizer, da província de Cabo Delgado. E este é o Estado da Nação. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Como é que o país está? Já que estamos no Estado da Nação. Como é que avalia o Estado da Nação? Se calhar vamos nos centrar primeiro em Cabo Delgado, onde tem estado focado com os seus trabalhos de pesquisa. Sim, nos últimos 5, 6 anos tenho-me concentrado mais na província de Cabo Delgado, de facto. A situação em Cabo Delgado está relativamente estável nas zonas em torno do grande investimento da Total, portanto ali num raio de uns 50, 70 quilómetros de Afungi, onde não se registaram grandes incidentes assim de vulto nos últimos 2, 3 anos, excetuando um pequeno ataque que houve agora talvez há um mês ou dois. A insurgência então movimentou-se mais para sul e atua grosso modo ali no vale do rio Messalo, nos distritos de Macomia, Muidumbe, até ali ao lago Nguri, com algumas incursões em Kisanga e Meluco, portanto, evitando uma confrontação direta com os ruandeses, que, entretanto, passaram a fazer também uma ofensiva nas matas de Macomia, com o objetivo de atacar as bases da insurgência, cujo sucesso desta operação não está clara, há pouca informação sobre o assunto, os ruandeses não comunicam muito sobre isto e o Estado moçambicano também não. Não temos pessoas no terreno a reportar o que está a acontecer, mas na última semana voltaram a haver anúncios praticamente diários de ataques da insurgência em Muidumbe, no distrito de Mocima da Praia e no distrito de Macomia. Portanto, sugere que a insurgência está a aproveitar a boleia deste levantamento popular que está a acontecer a nível nacional e de mais pressão sobre a tropa e sobre as forças de defesa e segurança moçambicana, que terão provavelmente descentralizar recursos. Então eles estarão a aproveitar esta boleia para fazer um contra-ataque, uma ofensiva. É o que as notícias sugerem. Estes insurgentes estão inseridos de algum modo nas comunidades? Que leitura é que faz como pesquisador? De onde surgem estes insurgentes efetivamente? Então, as evidências que nós temos, a partir de entrevistas realizadas à população e, em particular, a indivíduos que estiveram raptados em cativeiro e que conseguiram fugir, é que a esmagadora maioria destes indivíduos são oriundos ali da região. Maioritariamente moanis, macuas, alguns macondes, mas também tem indivíduos do sul do país ou até estrangeiros. A hierarquia, portanto, de acordo com os relatos, as hierarquias que estão no topo são compostas maioritariamente por tanzanianos. São eles que ocupam os cargos de mais poder. Podemos considerar que a Tanzânia tem algum interesse em desestabilizar Moçambique ou a província de Cabo Delgado, neste caso particular, sendo as lideranças, as chefias militares, vamos assim dizer, dos insurgentes tanzanianos? Eu acho que este movimento é independente do governo da Tanzânia, mas a Tanzânia varreu o problema para sul, da mesma forma que o Quênia já tinha varrido o problema para a Tanzânia. Portanto, isto é um movimento que começa ali nas Somálias, no Quênia, naquelas grandes cidades ali da África Oriental, e que atingiu talvez o seu clímax com a Abu Rogo,
que era um líder islâmico que tinha um discurso incendiário, muito dirigido à juventude islâmica da costa, que vivia, portanto, com problemas de exclusão social profunda e de participação sociopolítica. Foi um líder muito carismático que movimentou aqueles jovens, que acabou por ser assassinado, mas não matou a ideia, não se matou o movimento, que depois expandiu-se e encontrou um terreno fértil em várias zonas do litoral da Tanzânia, e que depois, mais uma vez, sofreu uma resposta bastante repressiva por parte do governo tanzaniano, e que depois foge para sul e reorganiza-se em Mocímboa da Praia, onde encontra um terreno bastante fértil e onde o discurso da Abu Rogo, pensado nas grandes metrópoles tipo Nairobi, nas grandes capitais tipo Nairobi, também servia para Mocímboa da Praia. As pessoas pensavam que ele estava a falar sobre Mocímboa da Praia, ou o discurso encaixava ali. Então, todas as estrelas estiveram ali, sintonizadas para provocar este eclipse, isto depois juntando a fatores relacionados com tensões políticas, a morte de Jacama e aquele sentimento de vazio que havia na liderança da RENAM, que é preenchido por estes grupos, questões etnopolíticas entre Moanis e Macondes, que se confunde entre a RENAM e Frelimo, que também se confunde entre muçulmano e cristão, mas que na verdade é uma luta pela disputa para recursos do Estado, licenças de exploração, empregos no Estado, subsídios de antigo combatente. Portanto, há ali esta disputa por estes subsídios que naqueles contextos são subsídios muito valorizados. Ou seja, esta situação não acontece por acaso. Não é por acaso que isto está a acontecer. Encontrou terreno fértil, é verdade, mas já havia precondições, vamos assim dizer, para que tal acontecesse lá. Há elementos internos e há elementos externos. Sim. Este conflito não tem explicações simplistas. Há todo um conjunto de fatores que concorreram para que houvesse depois esta insurreição generalizada, para o qual concorre depois também o próprio investimento no gás, que portanto, acarreta muita pressão sobre terras. Há muitos indivíduos mais próximos dos centros de decisão que se envolvem como procuradores, com procurações na aquisição de terrenos, em que literalmente arrancam os terrenos da população, usurpam terrenos, com a esperança de depois colocarem no mercado, a pensar que depois vão haver investidores estrangeiros a reboque da indústria do gás. E então estes investidores são indivíduos que são de fora, que são os chamados vientes, que vêm do sul da província, que vêm do Planalto, que vêm muitas vezes representar, ou alegam que vêm representar interesses de antigos combatentes. Portanto, há este discurso ali, e a população sente-se muito desprotegida e usurpada nestes terrenos, passam a ser escassos. Há muitas pessoas que vêm de fora, ficam com os melhores empregos, aumentam as desigualdades, aumenta a inflação. Ou seja, temos aqui fatores de conflitualidade em Moçambique. Interna, não é? Que depois é atiçado, lá está, por este investimento externo, que não tem relação depois com o tecido económico local, porque não emprega localmente, o mercado não estava preparado para responder àquelas necessidades, quer o mercado de emprego, quer o mercado de logística. Portanto, ali localmente não havia escolas, não havia empresas organizadas capazes de oferecer catering, capazes de produzir frangos. Faltava um pouco de tudo. Faltava muito. Colocou-se a carroça à frente dos bois. Não é? Sem preparar socialmente, sem ter sido feito um estudo efetivamente sociológico, se calhar antropológico também, do que efetivamente deveria acontecer antes da implementação destes projetos. Sim, eu creio que isto é o modus operandi do grande investimento estrangeiro, em que chega a Moçambique, procura as lideranças, acertam depois todos os detalhes de investimento, vêm com promessas: vamos criar este emprego, vamos criar estes postos de trabalho, vai haver este conteúdo local, vão haver estas comissões. E, quer dizer, as lideranças moçambicanas depois acabam por pensar muito no curto prazo. Pelo menos nós vimos como é que funcionou a penetração
daquele negócio das dívidas ocultas, em que o investidor estrangeiro vem com o pacote completo, em que traz as necessidades, vocês têm este problema, esta necessidade, está aqui o produto, está aqui o estudo de viabilidade financeira, está aqui o crédito, está aqui a vossa comissão. E vem um pacote já completo, a elite nacional vê a comissão e depois, como aquilo envolve comissões, eles preferem manter aquilo no secretismo, não consultam ninguém e acabam depois por comprar gato por lebre, ou alegadamente fazem maus negócios, muitas vezes sobrefaturados, para justificar também depois outras comissões. Não estou a dizer que foi assim que funcionou o gás tem outro tipo de lógicas, os rubis têm outro tipo de lógicas, as licenças de exploração madeireira têm outro tipo de lógicas, mas há sempre uma joint venture entre o grande capital estrangeiro e o nacional que depois é mais comissionista. Portanto, são funcionários responsáveis pelas relações públicas, em que facilitam e dão proteção política ao investimento, em troca de uma renda, de uma sociedade e de algumas ações, mas portanto, são facilmente compráveis. E é facilmente solucionável o problema de Cabo Delgado? Como seria feito? Ele precisa de reformas profundas que implicariam uma descentralização, maior autonomia da província em termos políticos e em termos fiscais e financeiros. Esta coisa de as populações locais beneficiarem 2,75%, agora parece que aumentou para 10%, já é um progresso. Tem sido bom, mas o valor ainda é muito Ou seja, reduzido. não se vê os resultados daquilo que é o investimento, o retorno para a província não são visíveis ainda. Não são visíveis. A população cresce com a consciência de que a região e o país é rico em recursos naturais, mas que não beneficiam a população. E depois a relação que tem com o Estado é uma relação sempre de antagonismo, quase que até violenta. Porquê? Porque o Estado não só não apoia o setor familiar, que tem que se desenrascar informalmente a vender nas periferias das grandes cidades ou nas artérias, nos mercados informais, através do autoemprego, como quando se relaciona com o Estado é sempre com base na violência. Portanto, o Estado vem confiscar o meu produto, vem exigir refresco, vem exigir taxa para passar aqui porque não tenho documento. Portanto, o Estado não só não faz nada por nos ajudar, como quando aparece só nos vem dificultar. Então surge o sentimento de Estado contra a população. Os polícias que estão aqui também são os esfomeados e que estão a nos prejudicar. Não só não nos ajudam, como nos prejudicam. E quando vamos, e não temos onde queixar, porque se formos às quadras, foi o próprio que me prejudicou, a quem eu agora me vou queixar. Portanto, as pessoas sentem-se duplamente traídas não só porque foram extorquidas, mas porque foram extorquidas por aquela pessoa que tinha a responsabilidade de o proteger. Então há um sentimento de falta de justiça, não é? De injustiça profunda e leva as populações em situação de desespero, não tendo nada a perder, a aderir a grupos violentos, muitas vezes em troca até de valores monetários e de promessas de melhoramento das condições de vida. Já equacionou o professor, muitas outras vozes também o fizeram, a possibilidade de se, vamos lá assim dizer, negociar, conversar com as lideranças, com os terroristas. Ainda é válida esta ideia? Vamos conversar com quem, efetivamente? Primeira questão, o conceito de terrorista é um conceito que eu não acho útil para compreender o que é que está ali a acontecer. Porquê? Porque, em primeiro lugar, ali todos provocam terror. Nós vimos estes dias a polícia a disparar balas reais sobre a população. Nós vimos um candidato presidencial que estava a dar uma entrevista a órgãos de comunicação social, inclusivamente órgãos estrangeiros que estavam em direto, e a ter sido disparado gás lacrimogéneo na sua direção. Há vídeos que mostram que foi propositado disparar para aquela concentração. Portanto, foram as forças do Estado que violaram o direito à informação, à liberdade de expressão. Os jornalistas estavam a fazer o seu trabalho
e queriam informar a população sobre qual é que ia ser a decisão de um líder da oposição, se ele ia marcar greve ou não ia, porque ele tinha marcado a greve para aquele dia, então queria saber o que é que ele ia fazer agora. Então as pessoas estavam preocupadas, queriam saber o que é que ia acontecer, mas ele nem sequer pôde falar. Não é? Iremos a esse ponto mais adiante, mas Então, haverá necessidade de reformularmos o termo. O que eu quero dizer é que todos aqui provocam terror. Está muito bem documentado, de facto, as ações de degulação, de destruição, de assassinatos, de casamentos forçados, violações perpetuadas pela insurgência. Mas há muitos abusos que foram também cometidos pelas forças de defesa e segurança, que foram também vítimas, não é? Tiveram, em situações de desespero, praticar um excesso de zelo, e que está também documentado em alguns relatórios da Amnistia Internacional, da Human Rights Watch, inclusivamente do Alex Perry, que mostra torturas ali às portas da Afungi. Mas a força local também cometeu abusos, e os Naparama também cometeram abusos. Então, a própria população também já linchou indivíduos suspeitos de serem al-Shabaabs. Então, ali todos provocam terror, não é? Em segundo lugar, esses indivíduos são terroristas para alguns, são heróis para outros, porque eles têm relações com a população, a quem protegem, de quem recebem informação, de quem recebem logística, onde recrutam, mas onde também recriam as suas redes de assistência islâmica, de assistência social com inspiração alegadamente islâmica, e que, portanto, sem a qual não conseguiriam ter até hoje tanto apoio da população. Portanto, este era um ponto prévio. Este é um facto. Eles têm o apoio da população de Cabo Delgado. Que, se não tivessem, não conseguiriam ter feito aqueles ataques espetaculares que fizeram a 4 ou 5 sedes distritais, inclusivamente a Palma e Mocimboa, que eram das cidades onde havia mais força de defesa e segurança a proteger, não é? Portanto, aquilo foi atacado a partir de dentro. Mocimboa autoconquistou-se, as armas já estavam lá dentro. O primeiro aspecto. O segundo aspecto, sobre a possibilidade de diálogo. Sim. O argumento que tem sido usado pelo governo, inicialmente, a primeira estratégia foi o silêncio, não falar sobre esse assunto. Quando se começou a falar, o discurso era que o inimigo não tem rosto, não sabemos o que é que eles querem, mas, quer dizer, ao fim de 4 anos surgiu esse discurso, quando já havia muitos relatórios de organizações da sociedade civil e jornalísticos que identificavam as lideranças e o percurso biográfico dessa insurgência, até que explicavam qual era o projeto político, ainda que insípido, desse grupo, e havia relatos de canais de comunicação que existiam durante a negociação de resgates. Agora, quando dizemos que não negociamos, não podemos negociar com terroristas, isto não explica a situação, não explica a possibilidade de negociação, isto explica sobretudo a nossa cultura política, porque nós, pura e simplesmente, não negociamos. Mesmo Venâncio Mondlane, que foi um indivíduo que até há meia dúzia de meses atrás era um indivíduo ponderado, era um indivíduo que jogava nas instituições, era um indivíduo que jogava nos tribunais, que intervinha no Parlamento, era uma alternativa, ensaiava uma nova forma de fazer política em Moçambique, que não era com base nas armas. Qual foi a possibilidade de negociação que deram com ele? Não houve. Empurraram-no para a radicalização. Agora, imaginemos com grupos armados que estão em Cabo Delgado. A negociação tem que ser sempre feita, e é sempre feita em qualquer parte do mundo, sempre que haja vontade política. Para quê? Para negociações de cessar-fogo, para a troca de prisioneiros, para assistência humanitária, para assistência alimentar, ou até para a criação de espaços de conversação, identificação, qual é o vosso projeto político, quais são as vossas reivindicações, qual é o vosso caderno de reivindicações, para depois se começar a negociar, a ver os aspectos mais simples e começar por aquilo que é mais fácil de curto prazo, e ir fazendo um trabalho de reforma estrutural para, de alguma forma, criar um mecanismo de integração depois desse grupo. Não há interesse político não há interesse em negociar, em conversar com estes indivíduos? A nossa cultura dominante não é uma cultura de negociação, não é uma cultura de conversação. E esta postura é transversal a toda a sociedade. Não é só o governo moçambicano, é no seio do próprio Partido Frelimo.
Partido Frelimo, nós vemos os congressos que eles fazem. Ali não há debate, ali só há... é criado todo um cenário para que haja canções de vivas e de obrigado e de endeusamento do chefe e não de troca de ideias. Os próprios membros do Partido Frelimo dizem que aquilo é uma perca de tempo, porque é só dançar, é só cantar, mas não se discutem ideias, não se criam espaços de disputa de ideias e de negociação de políticas públicas. Dentro do Partido Renamo é a mesma coisa. Nós vimos aquele último congresso onde foram inclusivamente impedidos de entrar elementos da Renamo e desobedeceu-se inclusivamente a ordens dos tribunais. Nas organizações da sociedade civil também há estes problemas. As pessoas confundem muitas vezes, os elementos fundadores confundem-se com a própria organização. Portanto, acham-se donos da Não há democracia efetiva. Portanto, há um problema de democracia que é transversal a toda a sociedade moçambicana. Portanto, o poder aqui não é visto como uma relação. Não é visto como algo que eu tenho que negociar, que eu tenho que ouvir os outros e fazer cedências e construir cenários mais estáveis e sustentáveis. É a máxima de eu quero, eu posso e mando. Eu quero, eu posso e mando. Isto é uma coisa que vem não é de agora, vem desde o tempo colonial, não é? Em que o Estado centralizado pode e vê o poder como um objeto. O objeto é meu e negociar é visto como sinal de fraqueza. Agora, para mim a maior dificuldade não é negociar com a insurgência. Para mim a maior dificuldade, porque há líderes locais que podem facilmente intermediar. Não estou a dizer que isso também será fácil, não é? Vai ser complicado. Mas a maior dificuldade vai começar numa negociação dentro do próprio Partido Frelimo, em que haja interesse em construir um novo tipo de Estado, mais descentralizado em termos de recursos, em que diversifica o investimento, em que promove uma cultura mais despartidarizada, em que promove mais espaços de participação. Portanto, é este novo pacto social que vai ser difícil construir e é este pacto social que vai permitir depois essas outras negociações. Há dentro da Frelimo elementos que são defensores do fortalecimento das instituições, de espaços de direito de um Estado de Direito democrático, de maior possibilidade de participação, inclusivamente dentro do Partido Frelimo, onde estes espaços não existem, portanto um espaço mais inclusivo, mas esses indivíduos ou são a minoria, ou fazem um silêncio cúmplice, que eles dizem que é um silêncio estratégico, porque não podemos falar em público, mas cuja eficácia e cujo impacto é muito reduzido. São indivíduos que falam nos bastidores, com quem eu falo muitas vezes e que falam sempre com medo, parece que podemos estar a ser ouvidos, mas que em privado são bastante críticos em relação ao estado das coisas dentro do partido, mas não têm capacidade... O partido, na sua ótica, não é democrático. Qual é o partido que é democrático em Moçambique? Não há nenhum partido que realmente tenha uma estrutura democrática a funcionar. Todos eles apresentaram problemas, não é? Da Frelimo, na Renamo e no MDM. Não vale a pena estendermos na análise de cada um destes partidos. Muito bem, entramos já num tema... Curiosamente, a Renamo, que se apresenta como o pai da democracia, não tem democracia interna. Nunca é um paradoxo. É um paradoxo. O Dhlakama teve que falecer para haver uma outra liderança. A mesma coisa, não sei o que é que vai acontecer com o Suf Mamad. Mas, paradoxalmente, todos os partidos que se apresentaram como alternativa surgiram de dissidências de uma Renamo não democrática. Não é? A própria Frelimo, todos nós já fomos da Frelimo em algum momento. Não é? A Renamo, esses fundadores, eram indivíduos que apoiaram a Frelimo. Não é? O professor dissociou-se já da Frelimo, era da Frelimo de outros tempos. Eu não sou membro de nenhum partido político, mas eu era muito criança quando foi a independência, não tenho memórias de engajamento político porque eu era uma criança sem qualquer... Depois da independência também não militou? Nunca militei em nenhum partido político. E não há interesse nisso? Não, eu gosto de manter independente. Eu tive uma formação muito contra-utópica, muito inspirado em aqueles prémios Nobel como Aldous Huxley, não sei se foram prémios Nobel ou
George Orwell, Sim. em que aprendi muito a não me entusiasmar com as multidões, a manter um discurso muito crítico em relação a qualquer discurso ideológico, a perceber o caráter manipulador do discurso ideológico, que muitas vezes expressam não tanto o interesse das massas, mas o interesse das elites dirigentes. Então, fui habituado, a minha formação académica e a minha família talvez me ensinou sempre a pensar pela minha cabeça e não pela cabeça dos outros e manter a minha independência intelectual. Acabamos entrando um pouco naquilo que eu queria abordar na segunda parte. Iremos a isso, quando falou já de questões mais nacionais, iremos a isso na segunda parte. Voltamos daqui a pouco. A entrevista é com João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural. Ele tem interesse, os seus estudos estão mais baseados em questões, nas dinâmicas sociais, económicas e políticas da província de Cabo Delgado. Até já. Saudações, está no ar a edição de Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar a pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta já na segunda parte com o professor João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural. Autor de várias publicações, como teria referido na abertura do programa, entre as quais podemos destacar, por exemplo, a precariedade dos serviços públicos, descontentamento social e riscos de expansão da insurgência no Nordeste de Cabo Delgado. Foi uma das publicações que fez, uma das pesquisas que fez. Falou também da questão de uma fraude chamada ensino primário público, reprodução de diferentes níveis da cidadania e o comprometimento de um projeto de unidade nacional. Falando de unidade nacional, queria pegar nesta situação. Este projeto de unidade nacional é antigo, já dos primórdios do próprio movimento libertador a Frelimo. Como é que olha para a unidade dos moçambicanos? Ou é apenas um chavão? É um processo que está em construção, que é um grande desafio, criar unidade nacional num país economicamente não integrado, porque a unidade nacional não vem do hino, não vem de saber cantar o hino, nem vem de apelos patrióticos por parte dos dirigentes. A unidade nacional vem de coisas muito mais concretas e vem da integração económica do país. O que é que se chama a integração económica do país? Chama-se os mercados estarem integrados, as pessoas que estão, sei lá, aqui em Maputo, consumirem sobretudo produtos oriundos do interlando rural e não da África do Sul. Significa que a produção que nós fazemos, do grosso da produção em Moçambique, serve para mercado interno ou transformação interna e não para exportação. E o que sobra é exportado, eventualmente. E o que sobra é exportado. Na verdade, Moçambique consolida uma economia extrativa, que era o projeto que existia no tempo colonial, e o desenvolvimento assenta em corredores, que é o corredor da Beira, de Maputo, de Nacala, para escoamento das commodities necessárias para a industrialização ou segurança alimentar dos mercados, nos mercados globais e estabilização dos preços energéticos nos mercados globais, mas que não ficam aqui. O gás é para exportação, os rubis é para... Quem quiser comprar um rubi não vai encontrar em Moçambique, mas tem que ir aos leilões em Singapura, mas aqui não encontra, não é? Então, temos esta economia não integrada, que não é promotora de emprego, não tem relação depois com a agroindústria, e depois temos assimetrias
socioespaciais bastante acentuadas. Moçambique tem índices de desenvolvimento, sobretudo aqui neste bairro de Campo Fumo, deste distrito urbano de Campo Fumo, temos índices de desenvolvimento muito próximos dos níveis internacionais, em termos de médico por habitante, de escola, de taxa de mortalidade, de fecundidade, portanto, de acesso à informação, à internet, mas depois temos vastas zonas deste país e massas populares que não têm o mesmo acesso à cidadania, né? Eu posso lhe contar inúmeras histórias da população transfronteiriça, tem muito mais relação com as economias vizinhas do que com Maputo. Há uns anos atrás eu estava no Planalto de Angónia, num dia em que ia haver um jogo de futebol da Liga Portuguesa, e então havia muitos, 3 ou 4 indivíduos de Maputo que estavam em missão de serviço naquele fim de semana, que queriam ver o jogo de futebol, estavam com o equipamento da equipa de futebol e estavam à procura de um sítio para assistir ao jogo. Mas em Angónia não havia nenhum sítio onde o jogo fosse passar, porque as pessoas não estão nem aí para a Liga Portuguesa. Portanto, veja a diferença cultural que existe entre Maputo, muito mais globalizada e atenta às realidades culturais da Europa. Quem diz Benfica diz Real Madrid, diz Barcelona, né? E a população ali de Angónia estava muito mais integrada na economia do Malawi. A mesma coisa acontece com o norte de Cabo Delgado. Aquela população tem muito mais similaridade e proximidade com a Tanzânia do que com Maputo. Maputo, para eles, são quase que o estrangeiro, não é? Eles falam a língua da Tanzânia, falam-se quando estão doentes é à Tanzânia que vão, para uma necessidade. A escola também é melhor na Tanzânia, é lá que se abastecem. Então, quando o Estado não consegue proporcionar os serviços públicos de educação, de saúde, de justiça, a população não entende este pacto social. Portanto, o que é isso ser moçambicano? Qual é a vantagem que traz para mim ser moçambicano? Inclusivamente emitir um bilhete de identidade, né? O Estado tem dificuldade de emitir uma cédula de nascimento em muitas zonas deste país. Então isto revela as diferentes cidadanias que nós temos, que dificulta este projeto de Estado-nação. Portanto, quando o país não está economicamente integrado, quando o nível de desigualdades, de acesso a serviços públicos e de acesso a direitos de cidadania que estão constitucionalmente reconhecidos, portanto, isto dificulta a identificação das pessoas neste projeto de Estado-nação e depois identificam-se mais com a população da sua etnia, da sua aldeia, da sua região, da sua província, do que Maputo. Ou seja, há muitos moçambicanos não se identificando como sendo moçambicanos. Bom, eles têm noção de que pertencem a Moçambique, mas podem se identificar muito mais com a Tanzânia, com a sua etnia, com o país vizinho ou com o grupo etnolinguístico que se estende pelo outro lado da fronteira. A forma como as fronteiras em Moçambique, em África, foram desenhadas dificultam este projeto e como não conseguimos inverter esta lógica extrativa e extrovertida da economia, como nunca conseguimos criar um corredor de desenvolvimento norte-sul, como existe o corredor da Beira de Nampula e de Maputo, de Nacala e de Maputo, portanto, não conseguimos promover este sentimento de integração. A população que viaja via LEM, apesar de hoje haver muito mais migrações, ainda não favorece esse projeto, ainda que esteja em construção este projeto de unidade nacional. Isto depois agrava-se com estas clivagens económicas que se transformam em clivagens políticas. Quando, sempre que há eleições, surge depois estas clivagens entre a Frelimo e a oposição, onde, sobretudo nas grandes zonas urbanas deste país e algumas zonas rurais, cresce a ideia de que a Frelimo, que está no poder há 49 anos, é um partido conservador, de que defende sobretudo os interesses das elites e que serve para a reprodução de umas classes sociais mais endinheiradas, que, como a população diz, come sozinha, à custa da exploração do povo, e abre espaço para a emergência de líderes mais populistas. Mas não é isso que vemos nas campanhas eleitorais. Vimos da campanha eleitoral o candidato Daniel Chapo, banhos de multidão. Quem são aqueles que seguiam a Frelimo e o candidato durante a campanha? Por aquilo que eu vou observando,
nas minhas incursões pelo país, pelo centro e pelo norte do país, eu acho que concluí que este período de campanha eleitoral é um período de grande marketing e de grande encenação, em que as pessoas artificialmente criam banhos de multidão. O partido que está no poder, o Partido Frelimo, usa toda a sua máquina partidária, que na verdade é a máquina do Estado, para mobilizar todos aqueles funcionários públicos, sobretudo aqueles que estão em cargo de nomeação, para mobilizar as populações e os funcionários públicos para estarem presentes nas campanhas. Portanto, quando um candidato presidencial vai num determinado dia fazer um comício no distrito X, a população daquele distrito X e envolvente está há 2, 3 semanas a fazer trabalho de mobilização, de angariação de fundos, de mobilização das pessoas, de empresários, usando os recursos do Estado, a gasolina do Estado, para carregar pessoas de todas as zonas limítrofes para as concentrarem num determinado ponto. Tem agências de publicidade com drones, com capacidade de aglomerar as pessoas e fazer imagens de grandes banhos de multidão. Existe toda uma logística de oferta de camisetas a pessoas bastante precarizadas, de comida, de gasolina, de bebida. O que no dia-a-dia não existe. Que no dia-a-dia não existe. Então, esta oportunidade de espetáculo, esta oportunidade de quebrar a rotina e de proporcionar uma experiência agradável, onde vou ter bebida, comida, camiseta, música, festa, espetáculo, atrai aquelas massas para ali. Por outro lado, são multidões artificialmente constituídas, em que muitos funcionários públicos são obrigados a estar presentes. Eles próprios explicam que tive que estar presente e no meio daquela multidão acabam por se depois sofrer o efeito de massas e se envolver na festa, sobretudo quando há artistas que estão a fazer depois o show, profissionais de animação de massas e criação do ambiente de festa, que depois, com a população já aquecida, o candidato presidencial consegue depois celebrar ali a sua campanha. Mas é preciso ver outra coisa. Ao mesmo tempo que se faz este trabalho de mobilização das massas, faz todo um trabalho de desorganização da oposição, em que, por muitos distritos deste país, as pessoas falaram-me e contaram-me o que é que se passa. Os indivíduos que estão a fazer campanha pela Frelimo são exigidos guia de marcha, são proibidos, cuja credencial tem que ser solicitada na administração do distrito. Quando tentam criar a sede... Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. A postura do Partido Frelimo, o lema do Partido Frelimo é: a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Portanto, tem esta vertente leninista, né, que deixou de ser marxista, mas mantém-se leninista na estratégia de se manter no poder, e são muito organizados nesse aspecto. E são tão organizados que a vitória organiza-se começando por desorganizar a oposição. E começam por eliminar todo aquele candidato que possa ser fazer mais frente, o Samito, o Venâncio Mondlane, o Devis Chimango, que na altura tinha o Azagai até como na lista de deputados. Portanto, há esta estratégia de arranjar elementos jurídicos para cancelar evitar que estes indivíduos se possam candidatar, depois impedindo a campanha e depois expulsando as pessoas nas urnas, expulsando os candidatos das mesas de voto. É preciso ver que a oposição hoje tem muita dificuldade de ter indivíduos que representem os partidos da oposição em todas as urnas de voto, porque há uma rede de caciques locais que foi constituída, sobretudo a partir da década de 2000, a seguir a Chissano, através da distribuição de recursos do Estado, dos 7 milhões de pensões de antigos combatentes, através de nomeação política de professores. Portanto, criou-se uma rede de caciques que têm como função ficar alerta para impedir a organização de partidos da oposição e, inclusivamente, impedir a respectiva presença durante a contagem eleitoral. Portanto, isto justifica
como é que há uma inversão de resultados, em que na década de 90 a Renamo ganhava sobretudo nas zonas rurais e hoje ganha sobretudo a Frelimo nas zonas rurais, sendo que os níveis de pobreza hoje voltaram a ser os níveis de pobreza da década de 90. Dá que pensar. Dá que pensar. Portanto, isto só pode ser explicável através da abstenção da população, através da máquina da fraude que é instituída e que é instituída em virtude do DDR, porque após o DDR a Renamo deixou de ter os militares que fizessem aquela pressão pós-eleitoral, portanto deu carta branca à Frelimo, o mais à vontade à Frelimo, para abusar da máquina da fraude. Pode ser explicado também pela descentralização, em que a descentralização abre hipótese aos atores locais de serem nomeados e ganharem empregos, e por via dos empregos os subsídios e por aí fora. Portanto, empenham-os mais neste empreendedorismo de vamos ganhar tudo o que custar. E depois pode ser explicado pela emergência de uma ala na Frelimo que perde o sono pelo facto de um simples município do país estar a ser governado pela oposição. Portanto, eu estou a citar elementos do Partido Frelimo. Quando estávamos na governação Chissano, havia um esforço por fortalecer a oposição, no sentido, ou fortalecer a ala política da oposição, com o objetivo de trazer a Renamo das matas para as cidades. Então, nessa altura, a Renamo consegue resultados expressivos de 30%, 40%, e Djacama chegou ali a ter quase 50% em 99. Ele alega que ganhou até aquelas eleições, mas com Gabuza, ou a seguir às eleições de 99, há uma ala na Frelimo que vem dizer que assim vamos perder o país. Portanto, vamos ter que voltar à ala dura e eliminar a oposição. Chissano é muito deixa andar, assim vamos perder o controlo do país. Então, é com Gabuza que depois se começam a recuperar as bases, porque ele tinha sido mobilizador, portanto ele conhecia bem o partido, então ele reorganiza as bases e através depois dos subsídios do Estado, dos 7 milhões, ele volta a partidarizar o Estado e constitui uma rede clientelista que depois justifica depois a vitória que ele tem, sobretudo em 2009. Então, estes problemas não são de fácil solução. Não antevê uma correção disto. Há este empenho da oposição. Vemos agora Podemos e Venâncio Mondlane a reclamarem para si a vitória nas últimas eleições, de 9 de outubro. Os resultados já foram aí anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e dão vantagem alta, esmagadora à Frelimo e ao seu candidato. Que leitura é que faz a estes números? É ainda esta ideia de que a máquina da fraude funcionou também? Bom, a gente vivemos na cidade de Maputo e nesta região metropolitana de Maputo, Matola, Marraquém, Matola Rio, nós convivemos com estas populações que são 3, 4 milhões de pessoas e por onde nós andamos, nas universidades, nas salas de aulas, nos escritórios, nos mercados, nos centros comerciais mais formais, nos órgãos de comunicação social, nas redes de vizinhança, nós chegamos ao ponto em que já falamos uns com os outros conscientes de que ninguém votou na Frelimo. Não é? Começa a ser complicado identificar alguém que tenha votado na Frelimo. As pessoas não conhecem, as pessoas conhecem muito pouca gente que votou na Frelimo. E a onda de descontentamento que depois acontece nas redes sociais leva-nos todos a perguntar... E as pessoas na rua também. E as pessoas na rua levam-nos a perguntar, mas onde é que estão esses indivíduos que votaram na Frelimo? Isto não é um assunto de agora. Isto já vem de há 10 anos atrás. Eu lembro-me de, há 10 anos atrás, estar a conversar com um grupo de amigos, que eram uns colegas, e toda a gente perguntava, mas afinal, quem é que votou na Frelimo? Nós não estamos a ver quem são. Então, agora, o nível de descaramento é que aumentou. E as pessoas não entendem como é que
nas urnas de voto, sobretudo nas zonas periurbanas, nós vimos as contagens paralelas, vimos as pessoas a votarem na ordem dos 60%, 70% na oposição e o candidato do partido Freire Lima ter uns 30% sensivelmente, e no dia a seguir os resultados invertem-se, as pessoas não estão a entender. Sobretudo quando o candidato da oposição apresenta os editais e a gente baixa e vê que não, mas estes resultados não são os que estão ali a ser apresentados oficialmente. Então a gente começa a ter dúvidas, não é? Acerca disto. Eu não fiz observação eleitoral, eu não tenho dados para comentar, mas pelas minhas incursões que tive pelo país, falando com professores que dizem que são obrigados a participar nas campanhas, nas fraudes, falando com indivíduos que foram MMVs, que dizem que queríamos publicar os editais, mas não nos deixaram, que o Presidente estava nervoso, que recebeu ordens superiores, que queria que nós escrevêssemos a lápis, queríamos que nós fizéssemos isto, e eles, com medo, porque sabiam que era crime público, recusaram-se a fazer. Falei com várias pessoas que dizem, não, eu nunca mais faço isso, que isso é muito perigoso. Então, a dimensão da fraude é tanta que ninguém acredita nestes números. Eu acho que ninguém em Moçambique, honestamente, pode dizer que foi o partido X ou Y que ganhou as eleições. Acho que Venâncio Mondlane não pode dizer que ganhou as eleições, porque ele não tem indivíduos em toda a parte do país que lhe garantam, que lhe deem editais credíveis, até porque o nível de viciação dos resultados iniciou no processo de recenseamento eleitoral, com províncias a ultrapassarem os 100% da população, a terem mais de 300 mil recenseados, ao nível da própria campanha eleitoral, ao nível, depois o recenseamento, nós assistimos a recenseamento clandestino, em período noturno, e não foi 1, 2, 3 casos, há vídeos que mostram isto, sem que a PGR tenha atuado. Continuando pelo processo de contagem de voto, publicação dos editais, divulgação dos editais, suspeitas de enchimento de urnas, de corrupção, situações em que vilas transfronteiriças, mesas eleitorais onde estavam registados 800 indivíduos, se não estou em erro, os 800 indivíduos foram votar e todos votaram no mesmo partido. Isto é sociologicamente impossível. Numa vila transfronteiriça ninguém viajou, ninguém emigrou, ninguém esteve doente, ninguém morreu. Todos foram votar e todos foram votar no mesmo partido e ainda tem lá mais 6 votos especiais. Portanto, a suspeita de fraude, estes números norte-coreanos não são sociologicamente impossíveis. Ninguém se enganou, ninguém votou em branco, nenhum voto nulo. Então, estes resultados de 85% em distritos como Angônia, como Tsangano, que era uma base, eram zonas de reserva de mão de obra, que a seguir à independência não conseguiram ficou um deserto, houve um grande problema económico, que a Renamo capitalizou e onde Djacama conseguia aquelas molduras humanas naquele aeródromo em Angônia, ficou célebre aquele comício. Eu conhecia aquele distrito, aquele planalto de Tete, Tsangana, a zona da Renamo, a zona onde a Renamo tinha as suas bases, zona de recrutamento. Não consigo entender, era necessário haver um estudo para explicar como é que a Frelimo tem números acima dos 85%, 90%. Eu desconfio muito desses números e só consigo explicar à custa da desorganização da oposição, uma desorganização forçada que possibilita depois a implementação da máquina da viciação de resultados, não é? Portanto, há um processo muito complicado. Ninguém acredita, ninguém consegue neste momento dizer quem é que realmente ganhou as eleições. Nem consegue dizer, fazer sequer uma estimativa de quantos deputados é que cada partido realmente deveria ter. Agora, isto é muito sério porque isto mexe com governadores, eleições de governadores. Isto mexe com eleições de deputados. Isto mexe com aquilo que Daniel Chapo chama de assentos, não é? Mexe com recursos. Então, mexendo com recursos, eu acho que, na linha do que disse, na linha do que foi a intervenção da Ordem dos Advogados, eu acho que isto aqui necessita que as instituições da Justiça, neste caso a Procuradoria-Geral da República, façam um trabalho, porque há aqui elementos
que Pode devem, fazer esta Procuradoria-Geral da República? Pode fazer este trabalho? tem essa obrigação, é crime público, penso eu. Não sou jurista, se não é crime público estou a cometer aqui uma gafe, mas as instituições de direito devem. Há indícios mais do que suficientes de corrupção, de desvio da vontade popular. E a vontade popular é sagrada. Nós temos que respeitar o que é que o povo escolheu. Então, há aqui tantos indícios que era necessário haver essa investigação. Não creio que vá ser possível anular as eleições e realizar outras, e o motivo nem dinheiro para tal existe. O problema para mim não é a falta de dinheiro, porque ele até poderia haver, o problema é que seria um desperdício de mais dinheiro, porque com estas instituições seria uma perca de tempo. Portanto, teríamos que reformular por completo o sistema de administração eleitoral e implicaria uma despartidarização do Estado. Mas o partido que está no poder nunca estará disposto a fazer isso. Essa era a reivindicação de Djakama. Mas a solução não foi despartidarizar o Estado, mas partidarizar ainda mais, sendo que o partido que controla a segurança e que controla o Estado é aquele que passou a dominar. O papel do Conselho Constitucional, em última instância. O próprio Conselho Constitucional é um órgão que é constituído de uma forma partidarizada, porque eu acho que o Conselho Constitucional, isto aqui não sei como é que é noutros países, não sei se isto aqui devia ser por concurso público, não sei como é que era preciso ver como é que ou eleição entre os pares. Ou eleição entre os pares, poderia ser também essa possibilidade, mas arranjar um mecanismo em que tornasse estes órgãos mais independentes do poder governativo, não é? Dar realmente aos tribunais aquela autonomia financeira, administrativa que eles necessitam para depois poder trabalhar, para bem do país, não é? Muito bem. E o Estado da Nação é bom, suficiente, mau ou nem por isso? O estado da nação, neste momento, é muito preocupante. Nós estamos perante um impasse nas próximas semanas. Foi anunciada uma greve nacional a partir do dia da manhã e uma marcha para a cidade de Maputo que vai culminar no dia 7 de novembro com uma manifestação nas artérias da cidade de Maputo com o objetivo de concentrar 4 milhões de pessoas na cidade de Maputo. Foi a fasquia que levantou ontem o candidato Venâncio Mondlane. É a favor desse movimento? Eu, como lhe disse, eu sou partidário. Eu prefiro entender esta medida e não tanto estar a favor ou contra essa medida. Eu entendo esta medida como uma estratégia de pressão política do Conselho Constitucional, consciente que está Venâncio Mondlane, que o Conselho Constitucional está fortemente pressionado por uma ala mais securitária do Partido Frelimo, mais conservadora do Partido Frelimo, então quer contrapor a essa pressão política e militar, quer contrapor uma pressão nas ruas. Portanto, ele está a tentar equilibrar as regras do jogo para, a partir daí, conseguir um acórdão mais favorável para si próprio. Portanto, eu entendo pode isto. necessariamente não ser chegar à presidência, se calhar aumentar o número de assentos no Parlamento. Pode ser tentar conseguir aumentar o número de assentos e depois eleger eventualmente algum governador e demonstrar o nível de fraude e o nível de politização e de fragilidade destas instituições. Agora, Venâncio Mondlane está entre a espada e a parede. Por um lado, ele é um indivíduo, diferentemente de Ossufo Mamad, ele é um indivíduo não dócil, portanto que não é comprável, é um indivíduo que tem a sua fé religiosa e a sua convicção messiânica, portanto ele está convencido que tem como que uma missão de orientar e salvar o seu povo, portanto ele tem uma fé inabalável que o torna um líder muito difícil de enfrentar e de negociar, porque quando misturamos religião e política isto torna-se explosivo, e então ele vai até ao fim, ele está disposto a sacrificar-se por este movimento, mas em contrapartida, no caso de ele pretender negociar uma solução que seja mais equilibrada e que de alguma forma estabilize o país e torne o país
política e economicamente viável, ele estará a atrair a sua base de apoio que, neste momento, o está a pressionar para ir para uma via mais violenta e mais radical. Isto foi visto ontem, por exemplo, pelas redes sociais. A população, a partir do meio da tarde, estava a ficar muito impaciente porque queria instruções. E as pessoas estavam a dizer: comandante, presidente, estamos a arrefecer. Então, é quando? Estamos preparados, queremos ir à Ponta Vermelha. Portanto, a população está desesperada por mudanças, não tem nada a perder, está, como o povo diz, está cansado e está a ver esta onda de esperança, de mudança e quer um futuro diferente. É uma juventude, muitos deles ainda estão a estudar, portanto, eles estão em casa. No final do dia têm um prato de comida em casa porque os pais providenciam, portanto eles estão a ser de alguma forma subsidiados pela família para fazer este levantamento popular e estão conscientes do seu poder e da sua capacidade de abanar e de dar uma mensagem ao regime. E eu não sei o que é que vai sair daqui, porque depois a própria resposta do regime não é uma resposta politicamente inteligente. É uma resposta de esticar a corda, de impedir a manifestação, de impedir a marcha e de responder inclusivamente com violência desproporcional, aumentando a ilegitimidade do governo e da Frelimo aos olhos da população. Estamos mesmo já a terminar, professor. Eu queria agradecer imenso por ter vindo nos ajudar a fazer esta leitura, Estado da Nação, no programa Estado da Nação. Estamos então a olhar um pouco, começamos por viajar até a província de Cabo Delgado, que é a base, passo o termo, de estudo, área de interesse do professor aqui, João Feijó, tem feito trabalhos, sobretudo pesquisa e investigação ao nível da província de Cabo Delgado e espreitamos também um pouco aquela que é a situação geral do país. Estamos todos em suspenso, não se sabe o que será o dia de amanhã face a essa mais uma ameaça de paralisação geral. Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite e até breve.